E aí, pessoal, que é o professor William. Estamos hoje aqui para mais uma aula da história da filosofia no Ocidente. Vamos tratar hoje do pensamento de Platão. Estamos na nossa oitava aula sobre Platão. Serão 20 aulas sobre Platão. Estamos na oitava aula, estamos quase chegando aí na metade. Aí do pensamento platônico, já trouxemos várias ideias aí sobre a filosofia e o pensamento de Platão, e hoje vamos continuar, vamos dar sequência. Lembrando que nós estamos no terceiro período da filosofia antiga, da filosofia grega, que é o período ontológico, ou também o período da grande síntese, que é o período marcado ali principalmente pelas ideias de Platão e Aristóteles. E na aula de hoje nós vamos entrar ali finalmente nos conceitos relacionados ao mundo das ideias, que foi uma das principais assim, teorias criadas por Platão. Mas a gente vai trabalhar mais esse mundo das ideias em outras aulas também. Tá? Hoje é só uma introdução aí para mostrar como Platão chegou aí nessa teoria, na teoria das ideias. Então o título da nossa aula hoje é O Aprender e os Seus Objetos. Então o título da aula hoje tem a ver com essa ideia. A gente vai tentar entender como que funciona a questão da aprendizagem e qual que é o objeto da aprendizagem de acordo com Platão. Na aula anterior nós trabalhamos lá a crítica do Platão aos sofistas e vimos ali que os sofistas levantaram uma série de questões que Platão ali procura responder, mas o Platão também acaba deixando uma série de problemas, uma série de questionamentos. E daí em algumas obras posteriores do Platão, no caso o Menon e o Fédon, são duas obras ali que Platão vai responder aquelas perguntas ali que nós fizemos na aula anterior, que é realmente a questão, o que é o conhecimento, qual que é a relação do homem com o conhecimento, qual é o objeto do conhecimento. Então todas essas questões aí nós vamos procurar responder na aula de hoje, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho ali principalmente sobre dois diálogos de Platão. Um deles é o Menon e o outro diálogo é o Fédon, tá? São dois diálogos ali bem interessantes, bem legais. O Menon, então, é um diálogo que é dedicado ao problema do aprender, ao problema do conhecimento. No Menon, discute sobre a questão do aprender, como o homem aprende as coisas, como o homem conhece as coisas, como que funciona essa questão da aprendizagem, tá? Então é no Menon que Platão vai discutir essas questões. A gente viu a aula passada que havia um grupo ali de sofistas, que são chamados ali de sofistas erísticos. O que é erístico? A erística é a arte, digamos assim, da polêmica. A erística é a arte de refutar ideias. O argumentador vai lá jogando ideias, argumentos, e o erístico vai sempre tentar refutar, provar que essas ideias são falsas. Não importa a ideia. A erística é um jogo de palavras, digamos assim, um jogo de linguagem. É uma maneira de você negar uma série de argumentos. Você nega aqueles argumentos assim que parece que são inegáveis. Então o papel do sofista era esse, era dessa forma que ele exercitava a sua retórica, justamente pela erística. E a gente viu na aula anterior que a erística, alguns autores ali afirmavam que não se pode aprender o que se sabe, nem o que não se sabe. A gente discutiu um pouco sobre isso na aula anterior, isso aí é até uma coisa assim paradoxal, em que sentido? Porque você não pode aprender, segundo os sofistas erísticos, você não pode aprender o que você sabe, porque isso é óbvio, é óbvio isso aí. Se você sabe, como que você vai aprender aquilo que você já sabe? Tá? Isso é óbvio. E o erístico vai afirmar que também não se pode aprender aquilo que não se sabe, tá? Se eu não sei, como que eu vou saber que eu sei, tá? Por isso que é um paradoxo, tá? Quem sabe não pode aprender, porque já sabe. E quem não sabe também não pode aprender, porque ele não sabe que não sabe. Porque ele não sabe. Enfim, essa é uma questão assim, bem confusa, Isso aí remete um pouco lá àquela ideia do Sócrates, do só sei que nada sei, que muitas pessoas confundem, mas não tem, de certa forma, se você for analisar a essência dessas frases aí do erístico, do Sócrates, são coisas totalmente diferentes, tá? E o Platão, para resolver essa questão, justamente da questão de quem aprende, Aprende aquele que sabe ou aquele que não sabe? O Platão, ele desenvolve uma outra teoria, uma outra doutrina, que é chamada, digamos assim, a doutrina ou teoria da anamnese. A anamnese, de certa forma, ela já aparece em alguns autores anteriores a Platão, principalmente ali com o Pitágoras e a escola pitagórica. A anamnese também é uma ideia que aparece lá na filosofia oriental, principalmente na filosofia da Índia. Muitos filósofos da Índia trabalham com essa questão aí da anamnese. E o que é essa anamnese? Estou falando aqui, mas não defini. A anamnese seria o ato de recordar as memórias, recordar o conhecimento do
passado. Nós vimos lá na nossa aula sobre Pitágoras, né, que Pitágoras teria afirmado que ele lembrava das vidas anteriores dele, né? O movimento pitagórico, o movimento órfico pitagórico pregava essa questão que a alma ela sempre reencarna. O corpo morre, mas a alma continua. E a doutrina da anamnese do Platão é justamente isso. A alma ela vai recordar aquilo que ela já sabe. Tá? Então esse é o processo da anamnese, é o processo da recordação. Tá? Então quem aprende? Aquele que sabe ou aquele que não sabe? Nenhum dos dois. Quem aprende é aquele momento que a alma recorda aquilo que ela já sabia em vidas anteriores, né? Ou por contemplar, digamos assim, as ideias. Mas já vou falar sobre isso com vocês. Então Platão ele parte da seguinte ideia, tá? A alma é imortal e nasceu muitas vezes. E viu já todas as coisas, quer neste mundo, quer no Hades. O Hades é considerado o deus do submundo, mas o Hades também era um local, né, que eles consideravam, digamos assim, para onde iria a alma dos mortos. Então a pessoa morre, ela vai para o Hades. Tá? Ela, obviamente, corporalmente não, porque o corpo morre, certo? O que vai dela é a alma. Então Platão ele, acredita nessa ideia de que existe corpo e existe alma. O corpo morreu, a alma continua, porque Platão parte da ideia de que a alma é imortal, ou seja, a alma não morre. E é justamente nesse processo dessa alma imortal que a alma, digamos assim, vaga entre esse mundo, digamos assim, e o outro mundo, né? Não vaga nesse mundo como fantasma, não tem nada a ver, não é disso que eu estou falando. A alma, de certa forma, ela vaga nesse mundo enquanto ela está no nosso corpo, no momento que é ali que nós estamos tendo a experiência sobre o mundo, sobre o real. Mas quando o corpo morre, a alma iria, de certa forma, ir para esse submundo, né? E também contemplaria, de certa forma, ali as coisas. Mas quando a alma, né, pelo menos ali na perspectiva de Platão, tem que voltar ao corpo, né, justamente pelo processo de reencarnação, a alma acaba esquecendo tudo aquilo que ela viu, tudo aquilo que ela, de certa forma, contemplou. E aí o conhecimento é gerado justamente quando a alma vai recuperando essas ideias, essas memórias, essas recordações. Então essa é a teoria do conhecimento do Platão, né, uma teoria do conhecimento assim, que é muito próxima ali da teologia, muito próxima da religião. Ciência não afirma esse tipo de coisa. A ciência não vai afirmar que a alma é imortal. Na verdade, a ciência não afirma nem a existência da alma, né? Então essa é uma questão ali bem próxima da religião mesmo, tá? A natureza em si é toda igual. Quando a alma se recorda de uma só coisa, encontra por si todo o resto. Então, o Platão aqui ele traz essa ideia de que, digamos assim, a natureza é sempre a mesma, a essência da natureza, do mundo, das coisas é sempre a mesma. Então, quando a alma ela se recorda de uma coisa, ela vai automaticamente ali, se lembrando das outras coisas. Por quê? Porque todas as coisas estão ligadas ali pela sua essência. Então, a alma vai se recordando de um acontecimento, isso já vai ligando outros acontecimentos ali, e a alma vai se recordando, e é aí que dá o processo de conhecer, o processo de aprender. Tá? Aqui na perspectiva de Platão, então o que é aprender? Pesquisar e aprender são o mesmo que recordar. Tá? Então a gente viu ali que um dos principais, digamos assim, objetivos ali intuitos da filosofia grega é justamente uma filosofia como pesquisa. É isso que nos traz ali o Nicolas Banhanho. O Nicolas Banhanho traz a ideia de que a filosofia grega é uma filosofia pautada na pesquisa. Quando a gente pensa na pesquisa filosófica, então, no sentido aqui platônico do termo, pesquisar e aprender são o mesmo que recordar. Como é gerado o processo do conhecimento? Para Platão, sem dúvida nenhuma, o processo do conhecimento é gerado pela recordação. A alma vai se recordando das coisas que ela já conhecia. Daí o Platão também traz a ideia ali, a gente vai lendo o diálogo, a gente vai percebendo, né, que a doutrina dos sofistas não incita a pesquisa. A doutrina dos sofistas ela não incita a pesquisa, porque justamente ali a gente já viu ali com Protágoras e outros sofistas que eles justamente se negam de certa forma ali a considerar a questão da verdade, a verdade, o falso. Na verdade ali para o Protágoras tudo é verdadeiro porque tudo é relativo. O Protágoras ele é pai do relativismo. Já o Gorgias a gente viu ali que ele vai negar toda a realidade, né? O nada, digamos assim, é o que existe. Tá? E é justamente essa questão ali que o Platão vai trazer, que esse pensamento sofista não incita a pesquisa, porque se tudo é relativo, se tudo é verdadeiro, por que eu vou pesquisar? Por que eu vou aprender se tudo é verdade? Tá? Não tem por que eu pesquisar, não tem por que eu aprender, se todo argumento, qualquer coisa é verdadeira. Tá? Hoje a gente está passando por um processo aí, digamos, né, muito complicado aqui na história da humanidade. Tem pessoas, por exemplo, ali que afirmam que a Terra é plana, por exemplo, né?
Então, se a gente fosse parar para pensar numa perspectiva sofista, se você consegue convencer que o seu argumento que a Terra é plana, então isso é verdade. Por quê? Porque a verdade é relativa, é isso que os sofistas trazem. Tá? E obviamente, isso não incita a pesquisa, isso não incita a filosofar, isso não incita a buscar a verdade. Já Platão, né, com a doutrina que ele desenvolve ali, que é a doutrina da anamnese, essa doutrina, pelo contrário, ela incita a pesquisa. Ou seja, ela faz com que o homem pesquisa e corra atrás do conhecimento. Por quê? Porque a doutrina da anamnese traz essa ideia de que aprender e pesquisar é o mesmo que recordar, é o mesmo que recordar-se das coisas. Portanto, certo? Isso aí mostra que existe alguma verdade, existe alguma substância, alguma essência, e o homem deve buscar isso. E como o homem busca esse conhecimento sobre essa essência, sobre essa ideia, é justamente através da pesquisa. Então, o pensamento sofista ali, ele, de certa forma, não incita a pesquisa, porque tudo é relativo, tá? Já a doutrina da anamnese, não, mostra que existe uma verdade por debaixo das coisas, portanto, nós devemos pesquisá-las, nós devemos ir atrás. Nesse diálogo aí, o Mênon, o Platão, traz um exemplo ali, tá? De um escravo. O Sócrates ali está debatendo com uma pessoa ali, e o Sócrates está tentando justamente defender essa questão ali digamos assim, da imortalidade da alma, tenta defender que a alma já conhecia as coisas de antemão, que a alma vem para o corpo e ela esquece, e daí em determinado momento ela começa a se recordar. E como que o Platão, né, obviamente, ali utilizando o personagem do Sócrates, vai provar isso? Ali o Sócrates vai conversar com o escravo não tem conhecimento nenhum ali sobre a matemática, a geometria, sobre a física, etc. Mas o Sócrates ali conversando, induzindo, digamos assim, o escravo, faz com que o escravo resolva uma conta ali, digamos assim, um determinado cálculo, justamente utilizando o teorema de Pitágoras. Então fica aquele negócio ali, né? Se o escravo nunca viu o teorema de Pitágoras, como que ele consegue resolver a conta usando o teorema de Pitágoras? E daí o Sócrates chega à conclusão, o escravo sabe resolver isso porque dentro dele a alma já tinha, digamos assim, visto, já tinha tido esse conhecimento, a alma só esqueceu, mas quando a filosofia vai lá e incita a pessoa a pesquisar, a pessoa vai se lembrar das coisas, e é assim que esse escravo lembrou ali como fazer aquilo, resolvendo esse problema aí de Pitágoras, tá? Esse problema aí dado pelo teorema de Pitágoras, tá? Então é um dos argumentos ali que Platão utiliza ali no argumento para mostrar essa questão de que a alma, ela, de certa forma, já tem um conhecimento ali dentro dela, ela apenas esquece. Tá? A teoria do Platão também serve para mostrar ali uma unidade da natureza e da alma. O mundo e a alma não estão separados, na verdade eles têm ali uma união, eles têm uma ligação. A alma não é algo separado da natureza e do mundo, mas muito pelo contrário, ali há uma unidade entre eles, que é justamente isso que permite que a alma conheça o mundo, conheça as coisas. É assim que você tem acesso ao mundo, justamente porque a alma também faz parte, digamos assim, de todo esse processo aí. Há uma união entre natureza e alma, pelo menos é isso que a gente identifica na filosofia de Platão. Outros autores mais para frente ali vão fazer uma diferenciação entre alma e natureza, mas isso é uma outra história. Filosofia ali do Platão, digamos assim, parte do singular, tá? Então, de um singular, de um conhecimento ali sobre uma determinada coisa, você consegue chegar para ideias variadas. Se o mundo é uma unidade, que é dado pela ideia, que é dado pela essência, digamos assim, do mundo, do real, da natureza, você conhecendo um pouco disso, logo você consegue derivar uma série de conhecimentos, uma série de saberes. A mesma coisa em relação à ciência, muitas vezes você tem um teorema ali geral, uma hipótese geral, e dessa hipótese você chega a conclusões variadas, você chega a outros experimentos, a outras ideias. Então Platão parte dessa ideia do conhecimento ali que a alma tem sobre o mundo, sobre a natureza. Desse conhecimento começa a se derivar um monte de conhecimentos, um monte de ideias sobre o real. Platão, então, ele utiliza a anamnese e a doutrina da unidade da natureza como hipóteses. Platão, ele não tem como provar que a alma é imortal. Platão não tem como provar a doutrina da anamnese. Isso não se prova. O Platão não tem como provar que o mundo e a natureza representam uma unidade. Platão não tem como provar essas coisas, porque essas coisas não se provam. Mas Platão parte dessas ideias aí como hipóteses. E o que é a hipótese? Então, Platão considera, por exemplo, a imortalidade da alma
como verdadeira. Ele não sabe se é verdade ou não, mas considerando ela uma hipótese, digamos assim, que é verdadeira, Platão começa a extrair dessa hipótese uma série de ideias, uma série de conclusões, e ele percebe, né, que essas conclusões elas não contradizem essa hipótese, essa ideia principal da imortalidade da alma. Então, portanto, Platão acata como verdadeira essa ideia, porque não existe contradição com nenhuma outra teoria, com nenhuma ideia, digamos assim. E é dessa maneira que a ciência funciona, que a ciência também trabalha, porque a ciência ali, de certa forma, tem um corpo de teorias, teoremas, doutrinas e ideias que elas não estão, de certa forma, em contradição entre si, e quando aparece uma ideia ali revolucionária que, de certa forma, desbanca uma outra teoria, uma outra ideia, daí todo o conjunto de teorias ali se torna abalado. Foi assim que aconteceu quando a física de Einstein surgiu, justamente mostrando ali as limitações da física de Newton. Foi assim que aconteceu, por exemplo, quando a física de Newton, a física de Galileu chegou ali para substituir a física do Aristóteles. Então, você troca ali uma teoria, você troca ali uma ideia, você descobre novas leis, você descobre novos problemas, e toda a síntese ali daquele conjunto, de certa forma, sofre um abalo, mas logo ali a hipótese, a teoria, a ideia é aceita dentro ali do todo do corpo científico. Então Platão ele traz mais ou menos isso também, né? Quando ele acata a imortalidade da alma, a teoria da anamnese, a doutrina da natureza como digamos assim, unidade da alma, etc., ele parte como hipóteses, e a partir dessas hipóteses ele vai chegando a algumas conclusões, ele vai chegando, digamos assim, a algumas formas de conhecimento. É também hipótese a ideia de que a virtude é ciência. Nós já discutimos muito isso nas aulas anteriores, e principalmente nas aulas ali sobre Sócrates, que virtude é ciência. Só que não se tem como provar que virtude é ciência. Vimos na aula anterior ali que o Protágoras acreditava que a virtude é uma coisa individual, a virtude é uma coisa particular, digamos assim. Não se ensina a virtude. A virtude vem da experiência de vida de cada um, mas o Sócrates vai mostrar que não, a virtude é ciência e pode ser ensinada. Tudo que é ciência pode ser ensinado para uma outra pessoa. Só que também não tem como provar isso, tá? Então você parte de argumentos lógicos, de ideias, digamos assim, para poder, digamos assim, ver quais são as conclusões, né, dessas ideias aí. Eu tenho uma ideia geral e vamos ver quais são as conclusões que a gente tira disso, tá? Então são essas hipóteses aí que Platão levanta. Pergunta, por que não existem mestres da virtude, tá? Então essa aqui é uma pergunta que de certa forma tem a ver com o conteúdo da aula anterior, das aulas anteriores, que a gente tratou justamente a questão da virtude, e é a pergunta que fica, né? Por que não existe alguém, então, já que a virtude pode ser ensinada, por que não existe então um professor, um mestre da virtude que possa ensinar todo mundo? E aqui o Platão também vai trazer uma ideia bem interessante, porque para alguns homens, né, Platão vai dizer, a virtude se aproxima mais de uma opinião verdadeira do que de uma ciência. Tá? Então, por exemplo, ali Platão e Sócrates acreditam, né, que a virtude é ciência, portanto a virtude pode ser ensinada. Mas por quê? Olha a questão, olha a pergunta. Por que homens que são virtuosos não conseguem passar a virtude, digamos assim, ensinar para os seus filhos? Então tem uma série de casos ali dentro da história que você tem homens, né, homens e mulheres assim que são maravilhosos, maravilhosas, fazem um bem para a humanidade, e vocês têm ali os filhos deles, digamos assim, que seguem caminhos totalmente errados, caminhos do vício, caminhos de coisas que não são legais. E daí o Platão se questiona, né, ou questionam Platão, tá? Se essas pessoas elas são virtuosas, por que os filhos delas não são? Por que os filhos delas são pessoas ruins? E o Platão vai mostrar que existem ali, de certa forma, duas formas de compreender essa questão da virtude. Algumas pessoas são realmente virtuosas, não porque elas têm uma ciência da virtude, mas porque elas têm uma opinião verdadeira, elas têm uma intuição, digamos assim, muito forte, muito poderosa da verdade, mas elas ainda não estão no campo da verdade. São aquelas pessoas que são sábias, aquelas pessoas que têm sabedoria, tá? Porque viveram uma vida, têm uma experiência, mas elas não sabem passar isso para os outros. Diferente de quem concebe a virtude como ciência. No caso ali, por exemplo, de Sócrates ou até mesmo de Platão, que são pessoas ali que conseguem passar a virtude para os seus alunos, para os seus discípulos, etc. Então Platão traz essa ideia. Por que não existem mestres da virtude? Porque algumas pessoas ali têm apenas uma intuição, digamos assim, uma inspiração da verdade. Já outras não, outras ali conseguem chegar na verdade, são justamente ali esses homens de ciência, digamos assim. O Platão também vai discutir essa questão ali de uma opinião verdadeira. A gente vê que essa questão da opinião e da verdade
ela já foi discutida muito lá na filosofia eleática, no pensamento eleático, lá da escola do Parmênides, do Zenão, do Melisso, que eles vão opor opinião é uma coisa, verdade é outra, são duas coisas diferentes. Aqui o Platão vai trazer a ideia de uma opinião verdadeira, ou seja, de uma opinião que não é nem verdade e de uma verdade que não é nem opinião, uma coisa que está aí no meio termo. A opinião verdadeira é melhor ainda que a opinião banal, mas ainda não é a verdade. Então a opinião verdadeira não tem uma garantia de verdade, é uma intuição. As pessoas agem bem, as pessoas são boazinhas porque elas têm uma intuição de que elas devem ser boas, mas elas não entendem por que elas têm que ser boas, por que elas têm que agir de uma determinada maneira, porque a opinião verdadeira não tem uma garantia de verdade. Já a ciência não, a ciência pelo contrário, surge quando as opiniões se unem por encadeamentos causais. Então uma pessoa tem uma opinião verdadeira sobre alguma coisa, uma forma de agir, uma forma de se comportar, ela tem uma intuição de como ela deve agir ou não. Mas isso aí só se torna realmente verdade, uma ciência, quando tudo isso que, de certa forma, ela acredita, tudo isso que ela segue, entra, digamos assim, em síntese com outras ideias ali, com outras opiniões. É aí que isso se torna ciência, justamente quando você consegue unir as opiniões e conseguir encontrar a causa dessas opiniões. Por que eu tenho que ser assim? Por que eu tenho que ser isso? Tem que ser aquilo? Quando você encontra essas causas, né, você já está fazendo ciência. O Aristóteles mais tarde vai dizer, provavelmente influenciado por essa ideia, que ciência é o estudo das causas, tá? Então acho que isso é bem interessante, bem legal também trazer. O Menon, então, é um diálogo ali que trata sobre a questão da aprendizagem, mas ele deixa em aberto, de certa forma, ali, diversos problemas, tá? Por exemplo, ali, ó, alguns problemas que o Menon, esse diálogo, deixa aberto. Se o aprender é um recordar-se, que valor tem o conhecimento sensível? Então a grande questão aqui que o Menon vai trazer, uma questão assim de difícil resolução, é o seguinte. Beleza, então se aprender é quando a alma se recorda das coisas, para que serve a experiência? Para que serve a visão, tato, olfato, paladar, se o conhecimento é o conhecimento da alma? Para que eu uso tudo isso se o aprender é apenas recordar-se? Eu não preciso dos sentidos para recordar? Essa é a questão que é levantada aqui por Platão, que ele só vai responder num outro diálogo ali mais para frente, que é o Fédon. Tá? Uma outra questão, deixada ali no Menon. Qual é o objeto do aprender? Ou seja, qual que é o objeto do aprender, qual é o objeto da aprendizagem? Você aprende uma coisa, retém ela na memória, mas qual que é o objeto disso? Qual que é a finalidade? Qual que é o fim, digamos assim? É uma questão que o Fédon também vai resolver. Uma outra questão, né? É possível provar a imortalidade da alma? No Menon, de certa forma ali, o Platão ele parte da ideia, digamos assim, que os interlocutores, ou seja, as pessoas que estão discutindo, acreditam na imortalidade da alma, né? Ele não, de certa forma, digamos assim, não vai elaborar essa teoria da imortalidade da alma nesse diálogo. Ele parte da ideia ali que todo mundo acredita na imortalidade da alma. Então a gente não sabe, né, que se provavelmente esse tema já foi debatido ali nas doutrinas não escritas, de repente ele já havia falado com seus alunos sobre a imortalidade da alma, mas quando ele vai escrever ali o diálogo, ele parte da ideia de que todo mundo já sabe que a alma é imortal. Ele não tenta provar isso, ele vai resolver isso mais tarde, tá? Todos esses problemas aí que eu perguntei ali, deixei a questão, ele vai debater num outro diálogo que é o Fédon, que a gente vai tratar agora. A gente vai ver como que o Fédon vai tratar justamente aí essas questões e vai ver se responde também essas perguntas. E é no Fédon que a gente vê, digamos assim, uma superação, tá? De certa forma, uma separação e uma superação ao mesmo tempo do Platão em relação a Sócrates, porque o Platão agora ele parte para uma outra perspectiva. De certa forma, ali ele sempre utilizou a filosofia socrática para levantar uma série de problemas relacionados à moral, ao comportamento, à ética, etc. Mas agora, né, a partir do Fédon, o Platão, de certa forma, ali vai começar a desenvolver ideias dele mesmo, digamos assim, ideias que não aparecem no Sócrates. Então, Platão ele vai além do Sócrates agora. A determinação de um objeto da ciência que vai além do mundo sensível induz Platão a desenvolver a teoria das ideias, tá? Então, assim, eu escrevi errado ali, teoria das ideias, tá? Perdão. Então, a teoria das ideias é desenvolvida por Platão ali nesse diálogo Fédon, só que o Platão ele não desenvolve, digamos assim, perfeitamente essa teoria das ideias. O Platão, de certa forma, ele vai começar, é só um esboço do que viria mais para frente nas obras dele. Então, a primeira coisa ali que o Platão vai questionar, que a gente já mostrou, é justamente a questão, para que serve a sensibilidade, para que serve a experiência, se o aprender é um recordar-se da
alma. Então Platão aqui vai mostrar que justamente o objeto da ciência, o objeto do conhecimento, não está preso no mundo sensível, no mundo da experiência, mas o objeto do conhecimento ele está em uma outra, digamos assim, uma outra realidade, né? Vou falar um outro mundo, mas não é um mundo de certa forma separado do nosso, tá? Essa é uma questão bem polêmica. Alguns autores vão falar que o mundo das ideias que Platão desenvolve está dentro desse mundo. Outros autores vão falar que não, o mundo das ideias de Platão é um mundo à parte. Tá? Mas essa é a questão. Platão vai mostrar que existe algo além do mundo sensível, que é justamente esse mundo das ideias, ou o mundo das formas, ou o mundo dos paradigmas. Então é nisso que Platão vai além do Sócrates. O Sócrates não aponta para essa realidade, além da sensibilidade. Esse não é o problema ali que o Sócrates quer resolver, e o Platão vai tratar. Que por trás da sensibilidade, por trás da aparência, existe, de certa forma, ali uma essência, tá? Interessante notar que dentro da filosofia hindu, dentro da filosofia da Índia, o problema que é debatido é justamente esse também, que eles vão falar que o mundo, a sensibilidade ali é um véu de Mara, tá? Que é justamente ali uma ilusão que engana totalmente os sentidos, e o grande papel ali do filósofo, do pensador ou do asceta é ir além desses sentidos e encontrar a essência do mundo, tá? No dia que eu abordar a filosofia na Índia, a filosofia hindu, eu vou trazer todas essas questões, mas isso não vem ao caso agora. Platão não desenvolve organicamente a teoria das ideias no Phaedon. Então, como eu acabei de falar, Platão não vai utilizar esse diálogo aí para resolver essa questão da teoria das ideias. Platão apenas deixa entrever ali o que vai ser, digamos assim, o problema dos seus próximos diálogos. A teoria das ideias também ali é pressuposto como algo já conhecido dos interlocutores. Então acho que essa é a grande questão ali, o mundo das ideias, ele também, né, assim como justamente a questão da imortalidade da alma, é pressuposto, tá? É pressuposto ali que os personagens já têm aceitação desse mundo, dessas ideias e tal, que provavelmente Platão talvez tenha falado isso com seus discípulos ali, justamente ali numa tradição oral, digamos assim, que ele não escreveu. Então parte-se da ideia de que todo mundo já sabe do mundo das ideias, da questão ali da imortalidade da alma. Mas o Platão vai desenvolver melhor essa questão da teoria das ideias ali em outros diálogos mais para frente, como nós vamos ver também, tá? Então talvez, né, essa questão da teoria das ideias fosse objeto das doutrinas não escritas de Platão. Já falei também sobre esses problemas na nossa segunda e na nossa terceira aula de Platão, que além das obras escritas, Platão também, digamos assim, ensinava de maneira não escrita, ou seja, falando ali com os seus discípulos. E provavelmente eles escreveram sobre as coisas que Platão falava, mas Platão nunca escreveu sobre isso. Então é uma coisa assim que a gente não sabe ali mais ou menos o que Platão defendia ou não, tá? A gente só tem ideia ali do que ele trouxe de escrito. Não escrito nós temos uma ideia vaga, mas somente escutando Platão para saber o que realmente ele trouxe. Quando trata-se do Phaedon, da questão da teoria das ideias, a gente pode evidenciar 3 determinações fundamentais, ou seja, nós podemos determinar 3, digamos assim, pressupostos ali básicos da teoria das ideias, tá? Que já dão uma ideia de como que é essa teoria concebida por Platão. Primeiro, as ideias são os objetos específicos do conhecimento racional, tá? A gente vai discutir cada um desses tópicos aí detalhadamente. Segundo, as ideias são critérios ou princípios de julgamento das coisas naturais. E terceiro, as ideias são causas das coisas naturais. Então essas 3 perspectivas são as perspectivas que aparecem ali no Phaedon, tá? Que a gente vai discutir agora uma por uma para tentar entender o que cada uma delas significa. Então, primeiro, as ideias são os objetos específicos do conhecimento racional. Ou seja, qual é o objeto do conhecimento? Qual é o objeto do aprender? Simples, o objeto do conhecimento, o objeto do aprender são as ideias. Você não conhece as coisas sensíveis, porque as coisas sensíveis estão ali em mutação. Lembra daquele mundo ali do Heráclito que está em constante movimento? É isso. As coisas são ilusões. A realidade própria, digamos assim, esse real, né, que nós temos ali pela experiência, na verdade não é um real, mas é uma ilusão. Mas por baixo dessa ilusão existem as ideias. E é isso que o conhecimento capta. O conhecimento capta essas ideias. Na verdade, o conhecimento por si só, como a gente viu, ele é um recordar-se. Então ele capta essas essências ali por debaixo das coisas, mas na verdade ele já conhecia essas essências quando a alma, digamos assim, já vagou ali pelo mundo das ideias, tá? Então essa é o primeiro pressuposto, assim, digamos, da teoria das ideias do Platão.
tá? Platão chama as ideias de entes ou substâncias. Então, a palavra entes e a palavra substância são palavras que aparecem muito na história da filosofia, lembrando que cada autor ali vai tratar justamente esses termos ali a partir da sua perspectiva, tá? O Heidegger, um filósofo alemão ali do século XX, vai falar muito da questão do ser e do ente. Para ele, os filósofos nunca falaram do ser, mas apenas falaram do ente, tá? A substância é um termo que vai aparecer muito ali na filosofia do Aristóteles também, tá? E a gente vai ver tudo isso ali com o passar do tempo. Mas o Platão chama, de certa maneira, as ideias de entes ou substâncias. Me parece também que nos últimos diálogos o Platão chama as ideias de paradigmas também, ou formas, se eu não me engano, tá? Então, o que a gente tem que saber é que essas ideias, elas diferem das coisas sensíveis. As coisas sensíveis é tudo aquilo que a gente capta pelos sentidos. As coisas que eu olho, as coisas que eu vejo, as coisas que eu toco, as coisas que eu cheiro, as coisas que eu sinto, tudo isso são coisas sensíveis. Mas a ideia não, a ideia é uma coisa além, é uma coisa que vai além dessas coisas sensíveis. Ideia é uma coisa. Tá? A ideia é uma coisa. Objetos sensíveis são coisas totalmente diferentes. Tá? Os objetos sensíveis fazem parte daquele mundo, digamos assim, do Heráclito, aquele mundo que está em constante movimento e mudança. Já as ideias não, as ideias por si só são eternas. Tá? Então acho que essa é a grande diferença ali entre essa sensibilidade e essas ideias. O mundo sensível é o mundo da aparência, é o mundo da ilusão, é esse mundo que a gente vive. Mas por baixo desse mundo existe o mundo das ideias, que é o mundo real, é o mundo das essências, é o mundo das substâncias, digamos assim. É daquilo que define, daquilo que é realmente as coisas, tá? No Phaedon, além de tudo isso que eu estou falando, também se faz o balanço das críticas dirigidas aos sofistas. Então no Phaedon vai se mostrar ali profundamente o que deu todas aquelas críticas ali feitas por Platão aos sofistas. Vimos nas aulas anteriores que Platão critica os sofistas, vimos ali no diálogo Gorgias, Eutidemo, no Protágoras. Então a gente está tratando agora também ali no Phaedon que faz-se o balanço então de toda essa crítica de Platão aos sofistas. E mostra-se que o defeito fundamental dos sofistas é que eles se recusam a ir além das aparências. Então os sofistas eles ficam presos ali naquilo que eles veem, naquilo que eles acham, naquilo que eles olham. Os sofistas não conseguem ir além das aparências. Tá? Os sofistas eles estão presos na ilusão, digamos assim. Platão vai dizer, os sofistas estão presos na ilusão. Eles falam da ilusão, por isso que eles não chegam a conclusão nenhuma. Por isso que para eles não há verdade, não há beleza, não há justiça, porque eles só analisam as coisas superficialmente. Tá? E o Platão que vai dar uma definição de filosofia, tá? Uma definição nova, digamos assim. A gente viu que filosofia ali para Sócrates é o exame de si e o exame dos outros, é o exame da sua alma e o exame da alma dos outros. Para que serve a filosofia? Para examinar a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Tá? A filosofia de Platão tem um outro objetivo. Para ele a filosofia consiste em ir além das aparências. O objetivo do filósofo é não ficar preso nesse mundo de ilusão, digamos assim, despertar para esse mundo, digamos assim, das ideias, não ficar preso nesse mundo das aparências, mas ir além, buscar a substância do mundo. Tá? Lembrando que dentro lá da filosofia indiana, da filosofia hindu, esse também é o objetivo daqueles filósofos, é fugir desse mundo, desse véu de Mara, de toda essa ilusão e chegar na verdadeira essência da realidade. Tá? Se a gente for ver a história do Siddhartha Gautama, que é o Buda, também é uma história muito parecida, porque ele olha esse mundo, ele olha o sofrimento e ele vê que, de certa forma, tudo isso é uma ilusão e você deve ir além da ilusão para encontrar a verdadeira essência da realidade. Mas isso também é uma outra história. Tá? Então, para Platão, a função da filosofia é a de afastar a alma da investigação feita com os olhos, com os ouvidos e com os outros sentidos. A função da filosofia é se afastar da sensibilidade e procurar o mundo a partir da sua essência. Procurar o mundo utilizando a razão. Por esse motivo ali que Platão, Aristóteles e uma série de filósofos não consideram os sofistas como filósofos. Por quê? Porque para eles, filósofo é aquele que vai além das aparências, além da sensibilidade. Mas os sofistas não, os sofistas eles estão presos na sensibilidade. Tá? Então por isso eles não seriam filósofos, pelo menos a partir dessa perspectiva de Platão. Tá? A filosofia, digamos assim, caminha da consideração do que é sensível e visível até a consideração do que é inteligível
e invisível. Então a filosofia ela pode até partir desse mundo sensível, que é dado pelos sentidos, e desse mundo que a gente pode ver, desse mundo que a gente pode tocar, que a gente pode cheirar, mas a filosofia vai além disso, a filosofia vai até um outro mundo, vai até uma outra explicação da realidade. A filosofia vai até o inteligível, ou seja, aquilo que é percebido pela razão, tá? E também capta o invisível, ou seja, a essência, a alma, todas essas coisas aí que não aparecem para nós, ok? O papel da filosofia é justamente mostrar essas coisas aí que não podem ser vistas por pessoas superficiais ou pessoas, digamos assim, que não filosofam. Ou seja, pessoas que estão presas, digamos assim, à realidade ali cotidiana, tá? O Platão, então, ele enxerta, digamos assim, ele coloca na filosofia socrática a distinção apresentada pela escola eleática. Mais uma vez aqui falando da escola eleática, a escola eleática vai fazer a diferença, tá? Ali entre a opinião e a verdade, como a gente trouxe, tá? E é justamente essa questão que o Platão ele vai trazer também. A opinião, digamos assim, é a sensibilidade. A opinião é a superficialidade das coisas. Já a verdade não, a verdade reside na essência. Por isso que os sofistas falam que não existe verdade, não existe justiça, não existe beleza, não existe bem. Porque os sofistas só estão vendo as coisas ali superficialmente. Já Platão fala assim, não, nós temos que ver o mundo além das aparências para a gente encontrar essas ideias. E você encontra a justiça, encontra o belo, encontra o bem, mas não preso nessa realidade. O Platão também toma a doutrina órfico-pitagórica da separação entre a alma e o corpo. Então o Platão, de certa forma, além de pegar essas ideias ali do pensamento eleático, o Platão ele também, de certa forma, vai retomar aquela doutrina órfico-pitagórica da separação entre o corpo e a alma. A gente viu que lá para o Pitágoras, por exemplo, o corpo e a alma estão, digamos assim, são duas substâncias, assim, digamos, separadas. O corpo é a prisão da alma. O papel ali do filósofo, o papel do religioso, é justamente libertar a alma do corpo, porque o corpo, de certa forma, ele acaba prendendo a alma ali, para a alma alcançar de novo o seu patamar ali superior, a alma tem que conseguir se livrar desses vícios da carne. E o Platão retoma essa ideia da doutrina órfico-pitagórica, e Platão tenta mostrar nos diálogos, os próximos diálogos que a gente vai ver, que o homem, a alma, ela deve se separar do corpo, e essa separação, digamos assim, que acontece na morte, vai, digamos assim, fazer com que a alma, ela contemple realidades diferentes. Se a alma viveu ali para a filosofia, etc., ela vai contemplar certas ideias. Se a alma for uma alma, digamos assim, que foi presa aos vícios da carne, ela vai contemplar outras coisas, mas não vai contemplar ainda toda a verdade. Tá? Lembrando que isso também, mais uma vez, é muito próximo lá da filosofia hindu, e principalmente ali do pensamento budista, justamente essa questão ali da alma liberta do corpo, tá? Justamente essa questão ali que os budistas vão trazer como nirvana, que é justamente quando você consegue negar todo o desejo ali da carne, digamos assim. Mas isso é uma outra história também. Ali vamos ver então o segundo pressuposto da teoria das ideias de Platão, de que as ideias são critérios ou princípios de julgamento das coisas naturais. Ou seja, a gente viu ali primeiro, né, que de certa forma as ideias elas estão ali por baixo das coisas, digamos assim, as ideias são as essências ou substâncias, ou seja, aquilo que formam as coisas. Aqui a gente vai ver que as ideias, como aparece no Phaedrus, são critérios ou princípios de julgamento das coisas naturais, ou seja, nós julgamos as coisas, nós comparamos as coisas, nós medimos, nós pesamos, também por causa dessas ideias, por causa dessas substâncias, por causa dessas essências. Por exemplo, para julgar se duas coisas são iguais, servimos-nos da ideia de igual, que é a igualdade perfeita, a que só imperfeitamente se adequam os iguais sensíveis, tá? Parece meio confuso isso, mas é bem fácil, bem simples de entender. Quando a gente faz uma comparação entre duas coisas, tá? Vamos pegar ali, por exemplo, dois cachorros. Vamos pegar, por exemplo, um Doberman e um Pinscher. São cachorros, os dois são cachorros, mas são cachorros totalmente diferentes uns dos outros. Mas como que a gente pode dizer que são cachorros? Quando eu falo assim, são dois cachorros, eu estou comparando eles, eu estou julgando, eu estou avaliando. E para fazer esse julgamento eu utilizo uma ideia, que é a ideia de igual. Existe alguma coisa no Doberman, existe alguma coisa no Pinscher que são iguais. E é justamente por essa igualdade que eu posso dizer que os dois são cachorros. É a mesma coisa, tá? Eu pego, por exemplo, um africano, eu pego um japonês e eu falo ali
ali que eles são iguais, porque eles são homens. Mas aonde que está essa igualdade? Essa igualdade, esse critério de igualdade é uma ideia que não existe de maneira material. Mas a ideia de igualdade participa tanto do Doberman quanto do Pinscher, quanto do africano, quanto do japonês, porque existe uma ideia de igualdade ali dentro deles, ali que participa deles, mas eles não se reduzem a essa ideia. Mas existe o igual perfeito, que é a ideia de igual. O igual, quando eu comparo duas pessoas ali, é um igual imperfeito, porque eu estou olhando ele a partir de algumas características, digamos assim, tá? Então existem as ideias, existem as substâncias, e elas estão nas coisas sensíveis, mas elas, digamos assim, vão bem além das coisas sensíveis, e é isso que o filósofo tem que captar, essas ideias, essas essências. Para julgar do que é bom, justo, santo, belo, o critério é fornecido pelas ideias correspondentes. Então Platão vai dizer que tem ideia do bom, ideia do justo, ideia do santo, ideia do belo, tá? São ideias ali separadas das coisas, mas que participam das coisas, tá? Isto é, pelas entidades a que esses conceitos correspondem. Então, quando eu digo que uma ação é justa, eu estou vendo ali alguma ideia de justiça dentro daquela ação. Quando eu digo que algo é injusto, eu estou vendo que falta a ideia de justiça naquela coisa ali. Tá? Eu não estou vendo a justiça, eu não estou vendo a injustiça, eu estou vendo atos que remetem a essas ideias. As ideias são verdadeiras, os atos são meras aparências, digamos assim. No Phaedon, então a gente percebe que as ideias são critérios de avaliação. Quando você avalia alguma coisa, essa pessoa é bonita, essa pessoa é feia, isso foi justo, isso foi legal, isso não é legal. Toda essa avaliação aí se remete a essas ideias de Platão, essas ideias que existem no mundo das ideias, mas que de certa forma participam aqui da nossa existência. As ideias são os próprios valores, tá? Então as ideias são esses próprios valores, digamos assim. Tá? A ética é uma área da filosofia que trata do comportamento e da ação do homem. Pergunta-se por que o homem age, por que o homem se comporta. E muitos ali autores da ética vão dizer que os homens se comportam por determinados valores. Então a filosofia de Platão a gente pode trazer essa ideia também. Esses valores aí, essas ideias, elas determinam, condicionam de certa forma o comportamento do homem também. O homem acha que está agindo de uma determinada forma, porque ele acha que está agindo bem, mas na verdade isso pode ser só ilusão. Por isso que o filósofo ele vai além para ver se realmente uma ação é justa ou não. A gente viu ali nas aulas anteriores, por exemplo, alguns diálogos lá, que nem o Alcibíades, que o Alcibíades queria ser político, mas para ser político você tem que contemplar a ideia de justiça, e o Alcibíades não teve o conhecimento necessário para conseguir contemplar essa ideia. Tá? Então o Alcibíades ele ia imitar um político, digamos assim, na aparência, mas ele não ia ser um político de verdade. Tá? Ele poderia ser uma pessoa que causaria muito mal para as outras, porque ele não conseguiria medir o peso da ação dele, porque para medir o peso da ação, você tem que ver qual é o valor que está ali por baixo. Se for realmente o valor de bom, de justo, de belo, não tem problema. O problema é quando você acha que está agindo bem, o problema é quando você acha que está sendo justo, e o problema é quando você acha que a tua ação é bela, tá? Porque são apenas ilusões que podem ferir as outras pessoas, tá? Terceiro pressuposto ali, então, das ideias que aparecem no Phaedon. As ideias são as causas das coisas naturais. Então a gente viu ali que o grande problema lá das filosofias antigas, principalmente o primeiro período da filosofia, o período cosmológico, é entender qual é a causa do mundo, qual é a causa das coisas. O Tales de Mileto vai dizer que a causa ali é a água, tudo se origina da água. A arqué, o princípio é a água. O Heráclito vai dizer que é o fogo, o Anaxímenes vai dizer que é o ar, o Anaximandro vai dizer que é o áperon, Pitágoras vai dizer que é o número. Tá? O Anaxágoras ele vai trazer a ideia das homeomerias, o Demócrito vai trazer a ideia dos átomos, e Platão vai dizer que as ideias, as substâncias, a essência são as causas das coisas naturais. É a partir das ideias que surgem as coisas naturais. Como que funciona esse processo? Vou falar mais tarde, porque Platão vai criar uma ideia chamada de demiurgo. É o demiurgo, que é uma espécie de deus, é um deus artífice, digamos assim, que ele contempla a ideia e a partir disso ele plasma um mundo caótico, a partir das ideias. Tá? Mas isso é um assunto para outra aula. A gente vê também, né, que essas coisas naturais, essa ideia, digamos assim, de que as ideias são causas das coisas naturais, elas são consequências imediatas da teoria de Anaxágoras, de que o intelecto é a causa ordenadora de todas as coisas. Então a gente já viu lá, quando a gente trabalhou na nossa aula sobre Anaxágoras, que o Anaxágoras vai trazer essa ideia de que há um intelecto, que ele chama lá de nous, né? Ou também pode ser traduzido como espírito, e é esse nous, esse espírito, esse intelecto, que de certa forma ali vai originar, vai causar as coisas, vai ordenar o mundo. E o Platão, de certa forma, ele bebe ali dessa teoria do Anaxágoras e vai trazer ali para, digamos assim, a teoria dele, né? Mas como eu comentei com vocês, vou falar um pouco sobre isso
mais tarde em outras aulas. Mas a gente já tem uma ideia ali no Fédon de que, para Platão, a ideia é a causa das coisas naturais. As ideias são as causas das coisas naturais. O que existe aí de natural vem por causa das ideias. Aqui eu trouxe então uma citação ali do Fédon, tá? Vamos ver o que Platão ali está dizendo. Se assim é, se o intelecto ordena todas as coisas e dispõe cada uma do modo melhor, encontrar a causa, porque cada coisa se gera, se destrói ou existe, significa encontrar qual é para ela o melhor modo de existir, de modificar-se ou de agir. Platão aqui está falando praticamente ali da questão da virtude, né? O que é a virtude? A virtude é aquilo que torna um determinado objeto melhor. Mas o Platão está mostrando ali que se há um intelecto, se há alguma coisa que ordena o mundo, provavelmente ele faz isso da melhor forma possível. E qual é o papel ali da filosofia do filósofo? É encontrar o que é esse melhor possível. É encontrar a causa, né, de cada coisa. Por que determinada coisa existe? Obviamente ela existe ali porque é melhor que ela exista do que ela não exista. Se ela existe ali é porque ela tem uma função, ela tem uma razão de ser, né? Aí a gente lembra lá do Leibniz, que é um filósofo que a gente vai tratar, que ele vai desenvolver a ideia do princípio da razão suficiente, digamos assim, que mostra que para cada coisa que existe uma razão, né? O Leibniz vai trazer a ideia de que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, apesar de todas as coisas que acontecem, esse é o melhor mundo que a gente vive, tá? E o Platão traz essa ideia aqui de que o papel do filósofo é encontrar esse melhor. Por que as coisas existem? Tem um sentido? Tem. Então esse é o nosso papel, encontrar por quê, tá? Por que ela é assim? Por que ela foi feita dessa forma? E daí a gente chega naquela questão ali do objeto da ciência, que foi o que a gente está falando ali desde a aula que a gente começou a falar sobre a virtude. E o Platão vai dizer ali que o objeto da ciência é reconhecer o ótimo e o excelente. É para isso que serve a ciência, é para isso que serve, digamos assim, a virtude. Reconhecer o ótimo e o excelente. Rumar para esse ótimo e para esse excelente. Qual é o papel da virtude? Mais uma vez, é melhorar o indivíduo, ou seja, fazer com que o indivíduo caminhe para o ótimo e o excelente. O papel da ciência é compreender esse ótimo e esse excelente no mundo, tá? As ideias são, ao mesmo tempo, critérios de avaliação, como a gente viu, e causas das coisas naturais, como a gente viu também. As suas funções são de logoi, né, ou logos ali, que seriam, digamos assim, razões das coisas. A ideia é a razão das coisas, a ideia só é captada pela razão. A gente viu também ali em outras aulas anteriores, né, que alguns autores ali tiram sarro do Platão, que eles vão se perguntar, né, justamente assim, Platão, eu vejo o cavalo, mas eu não vejo a essência de cavalo. Daí o Platão vai responder, né, você não vê a essência de cavalo porque você não tem olhos para ver isso. Tá? Então, justamente essa ideia, a filosofia ali de Platão mostra que a filosofia tem que ir além dos olhos sensíveis, além da sensibilidade, mas procurar as coisas com os olhos da alma, ou digamos assim, os olhos da razão. Tá? Então, as ideias é justamente isso, as ideias para Platão são as razões, digamos assim, das coisas. São os critérios de avaliação que a gente olha, a gente julga, a gente analisa, e ao mesmo tempo também é a causa de tudo aquilo que existe, tá? Daí a questão da imortalidade da alma, que a gente volta mais uma vez nessa questão. A imortalidade da alma, necessária para justificar a função da filosofia, é demonstrável precisamente fundando-se na doutrina das ideias. Então a gente viu ali que a questão da imortalidade da alma, que ali no Menon, de certa forma, ali aparece justamente essa questão, é ali no Fédon que ela é desenvolvida de maneira mais interessante, de maneira mais aprofundada um pouco, que é justamente quando Platão começa a desenvolver a doutrina das ideias, que isso fundamenta justamente essa questão da imortalidade da alma, porque a alma, ela, quando o corpo morre, digamos assim, a alma abandona esse corpo e vai contemplar as ideias no mundo das ideias, tá? Lembrando que existem alguns critérios ali que entram dentro ali da teologia, da religião, justamente pela questão de como o homem viveu a sua vida, é a maneira como a sua alma vai contemplar as ideias no outro mundo. Viveu de maneira justa, de maneira ali filosófica, conseguiu pensar, refletir sobre as coisas, agiu de maneira bela, visou o bem, provavelmente a alma dele vai contemplar melhor a verdade. Agora, se a pessoa ali foi escrava das paixões, viveu num mundo de ilusões, a alma não consegue, digamos assim, contemplar perfeitamente a verdade. A alma contempla poucas coisas e volta para esse mundo ali, digamos assim, sem ter tido um conhecimento ali satisfatório, né? Então gerando ali, de certa forma, uma reencarnação onde o homem está preso, digamos assim, a ideias ali superficiais, tá?
Lembrando também na filosofia hindu e no budismo também acontece isso, né? Justamente a alma passa por um processo de reencarnação e ela vem aí justamente para o mundo, justamente por causa do karma, por causa da ação do homem. Então a forma como ele agiu vai determinar a forma como ele vai voltar. Então é mais ou menos isso que Platão traz, mas é claro que Platão não vai falar de reencarnação em animais, em bichos e objetos, etc. Mas a ideia de Platão é sobre o conhecimento. Então Platão vai trazer que, como as ideias, a alma é invisível e presumivelmente indestrutível. Tá? As ideias preexistem ao homem. O homem pode deixar de existir, que as ideias vão continuar existindo. O homem deixa de existir, o planeta Terra é destruído agora, bem, mal, justo, injusto, belo, feio, são ideias que vão ainda existir, digamos assim, tá? Porque elas são indestrutíveis. E a reminiscência? O que é reminiscência? A reminiscência é a mesma coisa ali que a anamnese, que é um ato de recordar-se, lembrar-se. A reminiscência é uma outra prova da sua imortalidade, na medida em que demonstra a sua pré-existência. Então, quando Platão parte ali da hipótese da anamnese, da rememoração, isso prova a imortalidade da alma. Por que prova a imortalidade da alma? Porque se a alma se lembra de alguma coisa anterior a vida do homem, logo a alma pré-existe ao homem. Se ela pré-existe, obviamente ela é imortal, porque se o corpo morre e a alma continua, então a alma é imortal. Mortal é o corpo, imortal é a alma. Então, utilizando aí essa questão da reminiscência, é que Platão procura justificar a imortalidade da alma. Para se compreender a natureza da alma, deve-se buscar a ideia de que ela participa. Então, lembrando, né, que o papel do filósofo é justamente buscar a ideia, buscar as essências das coisas. E o filósofo vai buscar qual que é digamos assim, a ideia ali que fundamenta a natureza da alma. E o Platão vai dizer que justamente o que fundamenta a natureza da alma, digamos assim, a ideia que está por trás da alma é a vida. A alma participa da vida, mas de certa forma também a alma ali ela se avizinha, digamos assim, da morte, embora ela não morra, tá? Então a vida, digamos assim, ela é a ideia que fundamenta, por exemplo, a questão da alma. A alma ela vive de maneira imortal, digamos assim. Esse é o fundamento da alma, é a própria vida, tá? Então é desta forma que o desenvolvimento da teoria do aprender, estabelecida em Menon, né, conduz no Phaedon a determinar o objeto do aprender como ideia ou valor objetivo. Então esse valor objetivo é o seguinte, tá? O que é objetividade? A objetividade é aquilo que pode ser alcançado por todos. O objetivo é aquilo que está, de certa forma, ali no mundo e pode ser observado por todos. Tá? Observado, intuído, etc. Tá? Já o valor subjetivo é aquele que pertence ao sujeito e somente a ele. Como Platão defende que existe um mundo das ideias, existe uma substância por baixo das coisas, a filosofia de Platão segue um caráter objetivo. Tá? Filosofia de Platão, na história da filosofia, é uma filosofia realista. Tem gente que vai falar assim, não, a filosofia de Platão é idealista. Não tem nada a ver. Realismo é uma coisa, idealismo é outra. Realismo é uma teoria dentro da ciência, dentro da epistemologia, que afirma que existe um real independente do sujeito. Existe um mundo objetivo que pode ser analisado. Isso é realismo. E Platão está nessa perspectiva, porque a ideia ela pode ser observada pelos outros, pelas pessoas, porque basta que eles filosofem, que eles pensem, que eles vão chegar à ideia, à essência das coisas, tá? Diferente do idealismo. O idealismo tem ali um caráter subjetivo, que depende da ideia, que depende da consciência, de certa forma, ali para o homem conhecer o mundo, conhecer as coisas. Sem o homem, sem eu, não existe um mundo. Não existe um mundo, porque o mundo é para mim, tá? O idealismo parte dessa perspectiva. A filosofia de Platão não tem nada a ver com isso, tá? A imortalidade é o pressuposto fundamental. A imortalidade, então, é o pressuposto fundamental ali da filosofia de Platão, e é justamente essa imortalidade da alma que faz com que Platão desenvolva a teoria das ideias, o mundo das ideias, justamente essa questão do aprender como rememorar, reminiscência, anamnese, tá? E também essa perspectiva de Platão resolve alguns problemas ali da história da filosofia, como justamente a controvérsia entre Parmênides e Heráclito. Heráclito afirma que vivemos num mundo que está em constante movimento, em constante mudança. Parmênides vai dizer que não, que a única coisa que existe é o ser, o mundo é imóvel, não existe mudança, a mudança é uma ilusão. A filosofia de Platão,
com esse pressuposto da imortalidade da alma, resolve os dois problemas. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos é um mundo de Heráclito, é um mundo sensível, é um mundo que está mudando, mas isso é só aparência, como diziam os eleáticos. Porque existe um mundo que é imóvel, que existe um mundo que é, digamos assim, eterno, digamos assim, o mundo do ser, que é justamente o mundo das ideias. Então Platão resolve ali os dois problemas, né? A disputa entre Parmênides e Heráclito é resolvida ali por Platão. O Aristóteles também resolve esse problema aí, mas ele vai lançar mão ali de uma outra teoria, que é justamente a questão do ato e da potência. Mas isso a gente vai ver quando a gente falar sobre o Aristóteles, tá? Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi um pouquinho longa, porque nós tratamos ali justamente dessa questão da imortalidade da alma, da teoria das ideias, do mundo das ideias, mas a gente vai se aprofundar mais ainda na questão do mundo das ideias. Então hoje a gente trouxe ali uma discussão sobre o Menon e o Fédon, que são dois diálogos de Platão. Próxima aula a gente vai falar da questão das ideias e do Eros, que seria o amor. A gente vai ver como que o Platão encara essa perspectiva aí. Vamos falar um pouquinho do amor platônico também, tá? Então a aula de hoje foi mais justamente para trazer essa questão ali do que é o aprender, qual que é o objeto do aprender. Aprender para Platão é a mesma coisa que recordar-se, rememorar-se. E o objeto desse conhecimento é a ideia. É para isso que serve o conhecimento, para, digamos assim, a gente ir atrás da ideia das coisas, da substância, da essência das coisas, tá? Então é isso, tá? Então um grande abraço, pessoal. Nos vemos aí na próxima aula.